Minha gratidão a André Ramos e a Luzimir Paixão, que me ajudaram a compreensão melhor do texto. O nosso texto hoje, o tema é O Investigador Inconsciente, do livro de Chico Xavier, Reportagens de Além Túmulo. O velho operário, em companhia da filha, identificou a placa brilhante no saguão do enorme edifício e galgou a escada, de olhos serenos e confiantes. Depois de bater respeitosamente a porta, atendido por distinto cavalheiro, apresentou a jovem enferma espírita. Ele viu um edifício e o nome de um médico. E foi lá, bateu a porta. Doutor, minha filha muito vem apresentando sintomas perturbadores. Frequentemente apresenta-se tomada por forças estranhas, absolutamente incompreensíveis. Parece alucinada e, no entanto, patenteia o dom da adivinhação com elementos irrefutáveis. Uma carta, um cofre fechado, não lhe oferecem segredos. Imagine a capacidade mediúnica dessa criança. Já procuramos ouvir alguns médicos que, afinal de contas, apenas me agravaram as preocupações. Soube, porém, que o senhor é espiritista e, como já temos recorrido aos préstimos de alguns vizinhos, estou certo de que a sua ciência nos dará a solução necessária. Dr. Matoso do Ponte, que era o nome do médico, fixou o olhar percussiente na doentinha e apressou-se a esclarecer. Não sou propriamente espiritista, mas um observador dos fenômenos comuns. Sou metapsiquista. Segundo a psicologia, metapsiquista é um corpo de doutrina sem base no método científico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos. Nós, espíritas, aceitamos a realidade da existência do espírito. Mesmo ele diz, eu sou metapsiquista. O consulente, naturalmente acanhado, guardou silêncio, enquanto o médico atacava a enferma numa saraivada de perguntas, e revelava no olhar a alegria do pescador quando visca um peixe inocente ou do experimentador que encontra uma cobaia preciosa. Ele começou a ver no médico, que era aquela criança, exatamente isso. Uma cobaia preciosa, quer dizer, seria uma cobaia para ele. Ele iria estudar aquela situação em que estava vivenciando a criança. O pai acompanhava a cena com interesse. O doutor do Ponte esfregava as mãos, visivelmente surpreendido. Após cerrado interrogatório, procedeu às experiências com resultados positivos. Objetos, cartas e livros foram trazidos à prova. O médico não dissimulava o enorme assombro. O homem do trabalho e de horas contadas, o velho operário resolveu intervir e perguntou respeitoso: doutor, o que me diz o senhor? Que conselho nos dá para o caso? O profissional coçou o queixo e falou assim: sem dúvida, estamos diante de um caso espantoso de criptesia. Criptesia são fenômenos cuja natureza ainda não se conhece. De criptesia pragmática. O cliente esboçou um gesto de timidez que a desculpasse da ignorância e aventurou. Não poderá o senhor fornecer esclarecimentos mais simples? Claro, ele era um trabalhador apenas e do Ponte era um profissional, um médico. Então ele pede esclarecimentos porque ele não é conhecedor. Por que a criança está naquele comportamento? Bom dia para todos. Leio muito pouco. Aí ele explica, leio muito pouco. O trabalho não me dá folga. Trata de manifestação metapsíquica
O pobre homem, diante da complicada terminologia científica, mostrou-se algo desanimado, pediu licença para sair, a fim de trazer um amigo ao consultório. O médico pede licença porque vai trazer uma outra pessoa que ele pensa que poderá ajudá-lo. E o traz, Valdemar, rapaz inteligente, versado no espiritismo e empregado na farmácia próxima. Quer dizer, não era um médico, não era um profissional de saúde, mas apenas trabalhava numa farmácia, o Valdemar. Fora tão difícil conseguir ensejo para a consulta ao Dr. Matoso, tão elevado o preço da mesma que o amoroso pai não hesitou. Não deveria perder a oportunidade. Precisava recolher as opiniões da ciência e o ensejo era bom. O Valdemar, rapaz inteligente, versado no espiritismo, na farmácia próxima, ajudá-lo-ia a interpretar os pareceres médicos. Fora tão difícil conseguir ensejo para a consulta ao Dr. Matoso, tão elevado o preço da mesma que o amoroso pai não hesitou. Não deveria perder a oportunidade. Precisava recolher as opiniões da ciência. E o ensejo era um. Daí minutos, regressava ao gabinete com um amigo prestativo e diligente. O doutor compreendeu as preocupações paternais e passou a esclarecer o assunto com todas as cores científicas da respectiva técnica. Referiu-se aos investigadores do psiquismo. Doutrina filosófica que supõe ser a alma formada por um fluido especial que anima todos os seres vivos, mundialmente consagrados às experiências europeias. Falou do ectoplasma, termo usado no espiritualismo para definir a energia espiritual eternizada pelo médium, termo criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer. Do magnetismo, do subconsciente desconhecido, dos distúrbios orgânicos, rodando na neurologia, pela fisiologia, pela psicologia experimental. Enquanto a jovem conservava uma expressão de idiotismo, o genitor esboçava gesto de justificável assunto. Valdemar aguardou a pausa do palastrão e ponderou com inteligência. Doutor, estou convencido de que o senhor tem suas razões, mas não concordará que estes fenômenos são velhos quanto o mundo? Não admite que o caso da pequena se resuma em simples manifestações de mediunidade? Valdemar já questiona ao médico isso. Naturalmente deseja aludir às novas descobertas ao sexto sentido. Tornou-se o Esculápio. Esculápio, o significado é a derivação em latim, veio do latim, que significa o deus grego Asclépio. Com quem necessita fazer uma retificação indispensável? Sim, pode ser. Referindo-se à ciência atual, esclareceu o rapaz serenamente. Toda a vida, há milhares de anos, Índia, Egito, conhecia os iniciados. Os judeus reverenciavam os profetas. Há 20 séculos assistiu à iluminação de Pentecostes. Pentecoste, eles tinham como ritual um agradecimento a Deus pela colheita feito pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. Não concorda que todas essas manifestações sejam formas diversas de revelação espiritual, espalhando no mundo a luz de Deus? Ora, retrucou o metapsiquista contrafeito, que motivo nos levaria a meter a religião em problema dessa natureza? Ele já questiona, né?
e a palestra animou-se vivamente. Valdemar prosseguia tranquilo, enquanto o doutor Matoso atingia o auge da exaltação. O primeiro defendia a lógica da fé raciocinada. O segundo acusava os espiritistas de beócios, doentes, histéricos e fanáticos. O primeiro, nós sabemos que era o Valdemar, e o segundo seria o médico. Ao terminar a discussão, o velho retirou-se desalentado, levando a menina enferma e resolvida a contentar-se com o processo lento da cura, mediante as instruções evangélicas da água efluviada e dos passes ao alcance da família no grupo dos vizinhos. Quando terminou a discussão, ele disse: eu vou retornar, vou continuar. Ela tomando a água purificada e tomando o passe dos vizinhos. Isso é o pai quem decide. Tal ocorrência constituía, porém, pequenina amostra do investigador renitente. O doutor Matoso não saía dos seus domínios de experimentador. Visitava núcleos doutrinários, atormentava os médios, fazia questão de exibir um cartaz de inimigo declarado de todas as expressões religiosas. Olha, qual comportamento? Observemos o comportamento de Dr. Matoso. Afirmando-se discípulo de Richer, adotava a dúvida com atitude preceptual. Em seguida, observava, preocupava-se a possibilidade da fraude e, fosse onde fosse, preferia comentar a exploração grosseira, o charlatanismo e a má-fé. A sociedade o conceituava entre as grandes inteligências do meio e ninguém lhe negava títulos de competência. Quer dizer, a sociedade, o meio, o ambiente que ele vivia, o exaltavam, o elevavam e não negava título, não. Ele era um médico muito competente. Entretanto, a força de contato com os detalhes anatômicos, ele enrijara as fibras emotivas. Ele se tornara endurecida, evitava emoções. Mero caçador de fenômenos, ele apenas procurava os fenômenos que comentavam. Tratava as mais belas sugestões da espiritualidade à maneira de fatos banais. Isso acontece sem muita significação. Não suportava as reuniões onde se fizesse rogativa a Deus. E aos companheiros de índole religiosa, preferia os amigos levianos, prontos ao comentário científico, entre um sorriso de mulher sem escrúpulo e um trago de vinho capitoso. Imaginemos a preferência dele. Mesmo em ambiente onde ele poderia estudar sobre a espiritualidade, ele estava, mas ele o rejeitava. Ele preferia, muitas vezes, ficar em ambientes de mulheres, diz aqui o texto, sem escrúpulo, e no vinho, quer dizer, na bebida. Não obstante, em todos os acontecimentos, os homens dispõem o jogo da vida, mas Deus é quem distribui as cartas. Eu achei isso uma frase que a gente pode refletir, porque a gente gosta muito. Quem não gosta de assistir um show? Quem não gosta de estar em um ambiente com amigos? Mas Deus está ali distribuindo a carta da gente. Naquele momento poderíamos estar em oração. Por que não? Porque a distribuição da carta de Deus é essa, que a gente esteja sempre em sintonia com Ele. Ninguém vive sem contas indevidamente. Chegou afinal o dia em que Dr. Matoso foi compelido a recolher a bagagem material ao cofre vasto da terra, entretanto, em nova modalidade de existência. Ele chega no momento do desencarne dele e ele achava-se atônito, estarrecido, com um novo. Em vez de experimentar, sentia-se agora objeto de observação.
Quer dizer, ele, ao invés de buscar experimentos, ao invés de querer ver, mas agora ele se sentia observado por parte de gigantes ocultos e inatingíveis, quer dizer, por parte de espíritos. Ele era que tanto falar em ectoplasma e subconsciente via formas indescritíveis, completamente estranhas às suas tabelas de classificação. Aqueles fantasmas que despertavam tamanho sensacionalismo nas sessões de materialização passavam-lhe ao lado sorridentes e tranquilos, sem lhe dispensarem a mínima atenção. E aí ele questiona com ele: estaria louco? Que força misteriosa o haveria arrebatado daquela região sombria e desconhecida? Ele se questionava porque ele não tinha consciência do momento que ele estava vivendo. Perseguira materiais de observação durante a existência inteira, dilacerara instrumentos de verdade, procurara fraudes e proclamara desafio. E agora ali, sem qualquer intermediário, verificava ele próprio a multiformidade da revelação da vida. Olha a reflexão dele. Tentava manter a atitude do experimentador, que dispensa a cooperação religiosa, mas os reinos psíquicos multiplicavam-se, os materiais novos excediam a qualquer possibilidade de exame. O que ele estava vendo, ele não tinha nenhuma possibilidade de examinar. Sozinho, sem estímulo de companheiros com quem pudesse trocar impressões, o antigo investigador experimentou enorme cansaço. Ele, que sempre fora averso às orações, andava desejoso e de recolher-se ao mundo íntimo, a fim de solicitar as contribuições do mais alto. No fundo, admitia que semelhante atitude representava capitulação. Entretanto, a seu ver, não rogaria à maneira de outros crentes. Formularia simplesmente um pedido de auxílio. Mas a quem? Na secura das experimentações do mundo, jamais cultivara afeições qualquer. Imagine como ele foi. Sentimento ele não tinha. Agravando-lhes, porém, as necessidades no meio das situações que não conseguia definir nem compreender. Sentiu-se fraco, implorou a Deus lhe concedesse luz para os enigmas que o cercavam. Não demorou muito e um orientador generoso fez-se visível, atendendo a súplica. Amorável benfeitor solicitou, humilhado: por quem sois, não me negueis mão amiga no labirinto em que me encontro. Nesse momento ele pede ajuda. Escuta, Matoso, respondeu o interlocutor com intimidade: que fizeste tanto material precioso concedido à tua alma no mundo? Ele questiona, o orientador, o amigo que vem estender a mão. O que fizeste de tanto material precioso concedido à tua alma no mundo? A ciência transformou-me num investigador inconsciente, explicou, evidenciando grande embaraço. Quer dizer, ele só tinha foco para a ciência. No desejo de saber que títulos gratuitos te proporcionou a ciência convencionalista, e sim o que fizeste da cultura enorme e como usaste os patrimônios vultuosos que te foram conferidos na terra. Aí aquele espírito do bem o faz refletir. O interpelado impressionou-se com a profunda observação e, ganhando alguma coragem, relacionou as antigas inquietações, aludindo aos grandes cientistas do século e às rigorosas
preocupações que adotara pessoalmente nas pesquisas efetuadas. Ao longo da longa exposição, o orientador espiritual falou bondosamente. Fala de Crookes, de Flournoy, de Rochas, de Lombroso, de Richer, mas esquece que é preciso de construção própria. Tanto vacilaste no planeta que terminaste a última experiência duvidando de ti mesmo. Quando procuravas ansiosamente a fraude nos outros, não vias que fraudavas a própria alma. Desafiaste médios e trabalhadores, entretanto, não atendeste aos desafios que a luta nobre te facultou em cada dia terreno. Aí, não é bem isto, contestou do Ponte, buscando justificar-se. O que eu nunca pude tolerar foi a manifestação religiosa. Por quê? Detestavas a religião, malsabinas, a prece, zombavas da fé. Contudo, em que lugar do universo a vida não é ato religioso? Considerando-se o laço imperecível que une o Criador às criaturas e as coisas do caminho evolutivo, tudo é permuta e atividade divina. Esse texto nos faz ver que não adianta a gente só pensar nas coisas materiais. Nós não podemos, em momento nenhum, esquecermos que existe Deus. O sapo coachando no pântano, as estrelas enfeitando-no de céu, o diamante oculto nas pedras abandonadas, não estão à procura da admiração humana, mas de identificação com a divindade. Anotaste, pesaste, classificaste como simples escravo da estatística. Mas a cultura espiritual não se constitui apenas da terminologia técnica. A cor é aspecto, nunca o objeto de si mesmo. É incontestável a sabedoria e amor representam as asas às quais é impossível ascender aos cumes da perfeição eterna. Mas sabedoria não significa cristalização no círculo individual, antes é penetração no país infinito da verdade divina, cuja luz palpita no maravilhoso plano de unidade através de todos os seres. Não te detenha no exterior. Busca o teu mundo de belezas ignoradas e observa a ti mesmo. Meu amigo, Deus é amor, vida, suprema luz. Nesse momento, o benfeitor desapareceu numa torrente de claridades infinitas. Ele deixou a mensagem dele e foi. Sem explicar o que passara, do ponte ajoelhou-se, achou-se de joelho, face lavada em lágrimas abundantes. O cérebro febril banhava-se em energia desconhecida. Pela primeira vez sentia a grandeza divina e parecia constituir ele próprio harmoniosa nota de amor no cântico universal. Por quanto tempo demorou em adoração definida? Não poderia responder. Quando, porém, examinou a necessidade de integração no trabalho redentor, uma voz carinhosa e familiar lhe timbrou brandamente aos ouvidos. Vamos, meu filho, o Pai jamais regateia a oportunidade de retificação e serviço. Voltemos para o mundo. Tu que observaste tantos semelhantes, sem finalidade justa, regressarás agora a fim de seres observados. Minhas amigas, com esse texto nós temos que refletir que temos que não só viver e conviver com as coisas materiais. A todo momento
Devemos procurar a divindade. A todos os momentos devemos estar em sintonia com Deus. A todos os momentos devemos limpar da nossa mente os pensamentos negativos e vivermos e convivermos com toda a divindade. Minha gratidão a todos vocês. Que Jesus continue nos dando sabedoria. Um bom dia.